paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Eu tô recuperando de uma gripezinha, tô com a voz meio embargada, mas quero compartilhar algo que no dia de hoje eu estou mastigando e quero que você mastigue comigo para juntos engolirmos esse remédio. Remédio bom é o remédio que a gente toma, deixa ele fazer efeito, né? Não adianta nada ele continuar na caixa embalado. Então, vamos meditar, vamos engolir esse remédio hoje. Eu quero compartilhar com você uma leitura, vou fazer uma leitura breve para não ficar, suando o nariz aqui e fungando com você o tempo todo. Mas é uma leitura que não vou deixar de compartilhar com você hoje, porque eu creio que ela é cura para nossa alma e fortalece o nosso espírito, e a gente precisa disso para andar com Deus. A gente não vai precisar disso para continuar sendo a mesma pessoa que a gente sempre foi, mas a gente precisa disso para ser transformado e andar com Ele. Amém? Vamos lá em Gálatas 5. Eu vou passar rapidinho do 16 ao 26. Mas eu acordei hoje com o verso 22 no meu coração, então eu vou ler o 22 primeiro, tá bom? Vamos lá, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Então eu vou pedir para você grifar esse versículo, Gálatas 5, 22, na sua Bíblia, seja no celular, seja na Bíblia de papel, que eu amo tanto, mas grifa bem assim, e se puder, escreve ele, repete ele, quantas vezes você julgar necessário. Enche os teus post-its com o verso de Gálatas 5, 22, espalha por onde você desejar, no ambiente em que você está, no ambiente em que você tem acesso, seja no trabalho, na sua casa, no seu quarto, na porta da geladeira. Porque eu vou dizer uma coisa para você, ler já é um desafio, engolir é um desafio, mas vez ou outra eu e você vamos precisar lembrar dessa passagem, desse versículo. E é por isso que eu estou te falando, além de ler, vamos escrever ele nos nossos post-its e guardar não só no nosso coração, mas também na nossa lembrança, para toda vez que for necessário, porque não tem como dizer que a gente não precisa diariamente dessas virtudes, porque nós somos testados diariamente. Mas, se Deus quiser, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencer o nosso ego e seremos guiados pelo Espírito Santo a ter comportamentos transformados, a ter essas virtudes do nosso caráter transformadas. Amém? Vamos lá. 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. A minha epígrafe diz assim: uma exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão eu declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas características da nossa carnalidade devem ser abandonadas. É necessário que nós entendamos isso e começamos a viver
através do poder do Espírito de Deus em nós, rejeitar certas coisas, rejeitar que a nossa vida, o nosso corpo, a nossa língua, a nossa mente, o nosso coração sejam guiados sempre pelo desejo, guiados sempre pelo que queremos, sonhamos, desejamos, sempre pelo nosso eu. E pedir a Deus que o seu Espírito Santo nos ajude através da leitura da sua palavra, da meditação, do jejum, da oração, da adoração a Deus, do louvor, né? Que através dessas práticas espirituais a gente se fortaleça o nosso espírito, para que o Espírito Santo possa nos guiar na contramão de todas essas características da nossa carnalidade. Eu sei que sozinho fica parecendo que a gente vai buscar perfeição e a gente não vai alcançar. Mas em Cristo Jesus, na graça de Deus, no seu amor e na ação do Espírito Santo sobre nós somos transformados e capacitados a mudar de direção. Então, meu convite hoje é esse, que a gente possa mudar de direção. E para isso, a gente vai ter que guardar essa mensagem no nosso coração. Se for necessário, escreva inúmeras vezes. Se for necessário, volte, leia novamente. Mas tenta colocar esse entendimento na tua mente para produzir novos pensamentos, para produzir novas emoções, para produzir novas atitudes, para gerar um caráter de Cristo dentro de nós. E eu falo isso pela fé que eu tenho no Senhor, não pela nossa capacidade, né? Nós temos a nossa autodisciplina, nós temos a nossa autorresponsabilidade, mas ela é limitada. Há algo em nós que se chama pecado e sozinhos nós não temos poder contra ele. Nós vamos resistir a isso, às tentações, mas quando estivermos nos sujeitando à verdade e ao amor de Deus, a essa graça que nos alcançou. Porque Deus é quem tem o poder de nos capacitar para isso. Mas isso deve nos impulsionar a começar logo e não a nos fazer desistir. E vamos repetir o 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra o amor não há lei, né? É no amor que nós vamos produzir tudo isso. E os que são de Cristo crucificaram sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então a gente precisa crucificar todas essas coisas, todas as características do pecado que habita dentro de nós e que tentam diariamente nos forçar a seguir esse caminho do pecado, a seguir esse caminho contrário ao amor. No 25 diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, essa meditação de hoje nos leva a perguntar assim: quais dessas características do verso 22, né, que são características do fruto do Espírito de Deus em nós, quais dessas características, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quais delas estão faltando em nós? A lista nem é tão grande, mas as virtudes são poderosas, capazes de nos fazer parecer com Cristo, o Filho de Deus. E nós precisamos buscá-las diariamente. Buscá-las com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com dedicação. Isso vai nos levar a conhecer a Deus. Isso vai nos levar a amar a Deus por quem Ele é. E por isso nós vamos fazer o que os discípulos faziam, né? Imitar o nosso Mestre. Tudo isso vai nos levar a ter harmonia com o propósito, porque se nós conseguimos alinhar o nosso coração, alinhar o nosso caráter com Cristo, nós vamos alinhar também a nossa vida ao propósito de Deus em nós e sobre nós e através de nós.
É uma decisão diária pelo amor que Ele tenta nos ensinar através da sua palavra. É o amor que nos capacita a vencer tudo isso, a todas essas características da carne, das obras da carne, que são citadas no verso 19, 20 e 21. É o amor de Deus em nós, é o amor de Deus por nós, é o amor de Deus através de nós, que nos capacita a negar esse desejo, a negar essas vontades, a negar essa falta de controle emocional, a negar o nosso ego, o nosso eu, e passar a viver através das virtudes, buscando as virtudes que são características de Cristo, que Ele compartilha conosco. Amém? Então hoje o meu convite é para a gente meditar, escrever e compartilhar a respeito dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, que tem várias características. Mas o fruto do Espírito, sem dúvida, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas características, todas elas, vão nos levar a viver um amor por Deus, com Deus e para o próximo e com o próximo. Afinal de contas, nós fomos criados para adorar a Deus e para ter comunhão com o próximo. Eu quero te incentivar a meditar nessa palavra e a buscar essa listinha do fruto do Espírito para a nossa vida, para dentro de nós. Porque não pelo que somos, ou pelo que temos, ou pelo que fazemos, mas pela graça de Deus que habita em nós, somos capacitados. Eu quero te dizer, não desista de você. Não desista da pessoa que Deus criou. Você talvez não saiba, mas Ele te deu coisas lindas, acrescentou em você coisas muito boas que vão vir à tona quando você começar a sujeitar o seu ego, o seu eu, sobre sua palavra, sobre verdade, deixando que o Espírito de Deus comece a guiar você nas suas decisões, nas suas atitudes, na sua fala, na forma como você lida com a sua família, compartilha o pão de cada dia, na forma como você reage quando alguém te fere, na vida. Né? E eu acredito que se está aqui, se esse ensinamento veio até nós, é porque nós somos capacitados por Ele para viver. Nós vamos viver essa transformação. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós lermos a palavra de Deus, de poder compartilhar, eu e você e mais alguém, a respeito dessa verdade, que não é uma verdade confortável, ninguém gosta de falar sobre isso, mas é algo que nos torna parecidos com Ele. E quando a gente ama alguém, a gente admira esse alguém. E se nós amamos a Deus, nós admiramos a Ele e queremos fazer parte do reino dele e também desejamos ser seus imitadores. Por isso seremos transformados através da ação do Espírito Santo em nós. Amém? Quero agradecer por tudo, pedir ao Espírito Santo que nos abençoe, permaneça conosco, porque uma verdade é que Ele não desiste de mim e não desiste de você. Então que eu e você prossigamos buscando a sua face, prossigamos tentando passar os nossos dias mais próximos dele e tentando nos parecer mais com ele, em tudo que for possível para nós, porque no impossível é Ele quem vai agir. Naquilo que nós não podemos, é Ele quem pode, infinitamente mais do que sonhamos e pedimos. Amém? Vou deixar um beijo para vocês, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pelos milagres que Ele tem feito, agradecendo a Deus pelo cuidado, pelo seu zelo conosco, pelos livramentos que Ele tem nos dado, para mim, para minha família, para minha casa, para sua vida, para sua família, para sua parentela. Que Deus alcance cada vez mais aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, a nossa parentela, os amigos e até os nossos inimigos, não é isso? Bendizei os nossos inimigos e orai por eles, assim que a gente aprende
E por mais que a gente não goste, a gente não faz só o que gosta. A gente faz o que é preciso e o que é bom. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Uma semana de boas notícias. Uma semana abençoada. Junto com o nosso Pai. Fiquem com Deus.